Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da série Ciência e Espiritualidade. Nesse vídeo de hoje, retomando a sequência de Visão dos Mundos, uma sequência que é bem mais técnica do que o restante da série, e na qual nós já temos 2 vídeos postados, abordando as relações entre o mundo clássico, o mundo que nós conhecemos, e o mundo quântico. Hoje nós vamos dar um passo mais para dentro do mundo quântico, tentando entender o que a ciência já sabe sobre como o mundo é constituído, de que o mundo é composto, como o mundo foi feito. Então, podemos começar. No primeiro e no segundo vídeo, nós mostramos as diferenças quase que conceituais, bem uma abordagem bem simplificada, entre o mundo que nós vivemos, que nós conhecemos, o mundo clássico, e o mundo quântico, onde foi visto que nós nos comunicamos, nós entendemos o mundo clássico através de nossos sentidos, principalmente, embora ele se estenda até a escala molecular, e o nosso sentido não chega até esse ponto. Mas, à medida que a escala diminui, pequenas mudanças começam a acontecer, e algumas podem até surpreender, como gelo voando sobre nossas cabeças. Mas isso foi assunto do primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós adentramos mais profundamente o mundo quântico, as esquisitices do mundo quântico. E foi possível perceber que, de fato, a maneira de se entender aquelas informações que foram trazidas pela física quântica não são de fácil abordagem, porém, para a proposta da época, que era, primeiro, desmistificar a palavra quântico, isso foi feito no primeiro vídeo, onde hoje há correntes místicas que tudo virou quântico. E no segundo nível, quando se abordou as esquisitices, nós já tentamos dar um toque mais científico para tentar descobrir se esse novo conhecimento, que começou a ser trazido a partir de Planck e de Einstein em 1900, temos um século e 24 anos de desenvolvimento aceleradíssimo da teoria quântica e de aplicações práticas surpreendentes, mas o nosso objetivo não era tecnológico, o nosso objetivo era saber se neste mundo, nesta nova visão, nessa nova maneira de entender o mundo, que é o nosso mundo real numa escala ultramicroscópica, já se tem algum conhecimento que possa dar um toque, que possa nos aproximar daquilo que nós conhecemos como o mundo invisível, o mundo espiritual, a partir das informações trazidas pela espiritualidade. Não houve ainda um contato. A física quântica não prova nada em termos de espiritualidade, ao contrário do que muito se diz por aí, mas ela nos leva um pouquinho mais perto. Nessa terceira série, nós somos bem modestos. Na terceira série, o objetivo é não apenas saber das esquisitices, das coisas surpreendentes do mundo quântico, mas também entender como ele é formado, do que se constitui o mundo quântico, tentar entrar em contato com a intimidade da formação do mundo quântico, para daí dar um salto menor, não direto para aquele mundo da espiritualidade, o plano astral, etc. Mas talvez daqui está mais próximo de chegar no plano etérico, no éter. E então nós configuramos talvez 2 ou 3 apresentações. Essa é a primeira, não cabe tudo num dia só, seria extremamente exaustivo, onde o objetivo de hoje é
O objetivo de hoje é saber como esse mundo é constituído. Bom, esse aqui parece fácil, né? Planeta Terra, o mundo clássico, o mundo que nós vivemos, é feito de quê? De que ele é feito? De uma maneira mais simples, de que é feito esse mundo que nós conhecemos e de que é feito esse mundo quântico? Será que, sabendo isso, nós vamos conseguir saber do que é feito o mundo etérico, o plano etérico? Bom, a resposta aqui é a de células, se for orgânico, de moléculas, de átomos, de energia. Matéria e energia é como o mundo físico, o planeta Terra, foi constituído. Isso se aplica para quê também? Mais ou menos. Matéria e energia, sim. Moléculas e átomos, não mais. O mundo quântico não é formado por moléculas e átomos. Então, ele é formado pelo quê? Matéria que não é molécula nem átomo? Isso pode ficar esquisito. E, de fato, me desculpe, mas pode ser que hoje doa um pouco, porque não há como dar essa resposta do que é construído, do que é feito o mundo quântico, se a gente não pegar um pouquinho mais pesado, embora tentando ficar só no conceitual, em cima de uma nova teoria, vamos chamar de modelo, do modelo padrão, ou de uma outra física, a física da partícula. Resumindo, o assunto hoje é física da partícula, porque as partículas substituem os átomos na construção, na formação do mundo quântico. Pô, mas como é que a gente chega nesse ponto? A gente pode voltar lá para a origem, lá para 2.400 anos atrás, com Demócrito e o mestre dele, Leucócito. Não, Leucipo. Desculpem. Para eles, a natureza é formada por átomos em constante movimento e pelo vazio, pelo vácuo. Átomo, no grego, quer dizer aquilo que não se divide mais. Então, aquela clássica figura de Demócrito quebrando pedra, não está malhando, não, está quebrando pedra mesmo, para tentar chegar no menor pedaço possível que ainda seja pedra. E ele entende que, quando ele chegar nesse momento, ele chegou no átomo da pedra e que não dá mais para diminuir, não dá mais para reduzir. Só que ele tem duas maneiras de dizer isso agora. Ou ele estava errado, ou nós pensamos que chegamos no átomo e não chegamos. Eu gosto da segunda. O ser humano, a ciência, pensou que descobriu o átomo e depois de 1900, outras coisas surgiram e aquilo que nós pensávamos que era o átomo não é o átomo, porque não é indivisível no sentido original da palavra. Foi um caminho longo, e pior que foi um caminho longo, de 450 a.C., quando Demócrito trouxe esse modelo atômico, dizendo que o menor pedaço possível, a menor partícula possível da matéria é um átomo, e que cada material tem um átomo diferente, então o átomo da pedra não seria igual ao átomo da madeira, que não seria igual ao átomo do gelo. Átomos em movimento, isso bate muito com a questão da energia térmica, da vibração térmica, e se está em movimento, ele tem que se deslocar para algum lugar, por isso o vazio. É preciso que haja um espaço para o átomo se movimentar, senão estaria tudo travadão, ali coladinho um no outro. Logo depois dele, veio o modelo atômico de Aristóteles, que nós vamos preservar para depois. Da última vez que eu falei sobre isso, eu fiz uma gafe espiritual. E até hoje eu me penitencio com Aristóteles por eu ter falado o que eu falei. Não vou falar de novo. Aristóteles não errou, não. Ele acertou, mas nós não percebemos ainda o que ele estava falando. Então, durante esse período aqui, um intervalo grande de tempo, 1.500 anos, a turma, ele era muito prestigiado, a turma focou muito numa interpretação superficial do éter de Aristóteles. E o átomo de Demócrito não foi trabalhado, até que em 1808, Dalton resgatou o átomo de Aristóteles com uma bolinha, a figura clássica, uma bola de bilhar, redondinha, lisinha. Inclusive, Aristóteles achava que o espírito é formado de átomos, de bolinhas muito lisas e brilhantes, que constituem até mesmo o espírito, a essência da pessoa, a consciência também seria formada de átomos. Então, um longo tempo, 2.200 e tantos anos,
Mas aí, rapidamente, a ciência avançou. Da bolinha de Dalton, se descobriu a carga positiva, o próton. Do próton se chegou no elétron, do elétron começou a moldar como é que isso se distribui, era um pudim de ameixa. Não, aí veio o nêutron, que em princípio não era muito claro, porque o nêutron, já que não tinha carga, e aí vieram os vários modelos do átomo, até chegar no modelo atual, compatível com a física quântica. Interessante, aqui tem uma curiosidade, uma fofoquinha astral, é que Demócrito, e junto com seu mestre, trouxe o conceito da menor partícula indivisível, pai do átomo, portanto, e Einstein, que é um dos pais da física quântica, em 1905, quando ele lançou o conceito do fóton, que é menor ainda que o átomo, diz alguns autores espirituais que são o mesmo espírito. Einstein é a reencarnação de Demócrito, que já era um grande gênio, que muita gente não percebe tudo que ele trouxe de desenvolvimento para o padrão da época, e veio a reencarnar como Einstein e deu continuidade ao trabalho dele. Bom, uma linha do tempo, porque nós estamos ainda no limiar do mundo quântico. Chegamos no átomo, ok? Quer seja conforme Demócrito, Dalton ou qualquer desses modelos, a menor partícula. Então, tá aqui, vamos pegar o átomo de Dalton para ficar mais moderno. Podia ser o de Demócrito, a bolinha de bilhar. Só que hoje, qualquer criança sabe que o átomo é divisível. No mínimo, nós imaginamos o quê? Se for um átomo de hidrogênio que tem uma carga um núcleo positivo e um elétron circulando em volta negativo. Hidrogênio por ser o elemento mais simples. Se for o hélio, são duas cargas positivas, 2 prótons e 2 elétrons. E aí por aí vai se constrói toda uma tabela periódica, adicionando prótons e elétrons, prótons e nêutrons ao núcleo e elétrons na envoltória. Então, já não é mais indivisível. Porém, a proposta agora é ir além disso. Vamos simplificar, vamos pegar nem o núcleo, vamos pegar um próton, uma carga positiva. E vamos fazer nesse próton a mesma coisa que Demócrito fez. Vamos tentar quebrar ele. Vamos pegar, alguém pega vamos tentar de várias maneiras. Alguém pega uma marreta, alguém pega uma picareta, alguém pega uma talhadeira. Eu vou simplesmente pegar esse átomo e vou jogar ele com força em algum anteparo. Digamos que esse átomo seja o ovo. Esse átomo, não, esse próton seja o ovo. Se nós jogarmos esse ovo com força, para não fazer muita força, né? Já que picareta ia cansar muito, então vamos bater com força esse próton contra o anteparo. E aí nós quebramos. Ele é divisível, interessante. O ovo é divisível. O ovo pode ser aberto, pode ser quebrado. E o próton, da mesma forma que o ovo, ele pode ser quebrado? Pode. Não vai ser com a mão, nem com a picareta, nem com marreta nenhuma. Para isso existem os aceleradores de partícula. Já há algumas décadas, o homem vem, desde o ciclotron, o homem vem construindo aceleradores de partícula. E o que é isso? Pega o próton, por exemplo, tá? E através de campos elétricos e magnéticos, vai acelerando ele. Primeiro em circuitos menores e depois em circuitos maiores, de forma que ele chega quase na velocidade da luz. Para conseguir isso, ele tem que estar num vácuo quase total e numa temperatura quase zero absoluta, ou seja, sem nada no caminho para atrapalhar ele. E aí já se conseguiu mais de 10 milhões de colisões por segundo. Os números são impressionantes. O ciclotron, esse aqui não é o ciclotron, é o LHC, é o grande colisor de hadrons. É o maior que existe no mundo, ainda hoje. Tem planos e projetos para fazer um 3 vezes maior. Mas essa periferia aqui são 27 quilômetros, percorridos a uma velocidade de 99,9% da velocidade da luz.
cercado de campos de contenção magnético, acelerado por campo elétrico, num vácuo e na temperatura de quase zero. E aí se faz com que dois feixes de prótons, por exemplo, próton, mas você faz isso com qualquer partícula subatômica, dois feixes de prótons sejam acelerados em direções contrárias e, de repente, eles são jogados um contra o outro. E eles se chocam. E eles fazem como esse ovinho aqui. Eles se quebram, se rompem, se partem, se esborracham. E aí a turma quer saber o que sai lá de dentro. E gera teras, bytes por segundo de informações. E isso é espalhado por vários laboratórios do mundo, acho que 20 e tantos, ou 13, dezenas de laboratórios do mundo que ficam processando as informações de uma corrida dessa. São poucas as corridas e o grau de informação é muito grande. E vão processando as informações para descobrir o quê? O que tem lá dentro? O que tem dentro desse ovo? Ah, dentro do seu ovo tem uma coisa amarela, uma coisa clara. Essa coisa amarela é toda gosmenta, a coisa clara também. Vamos dar um nome para isso. Agora, um ponto de atenção. Conhecer essa coisa amarela e essa coisa clara não quer dizer que a gente sabia como elas estavam dentro do ovo. Para saber como estava dentro do ovo, teria que quebrar esse ovo de uma maneira diferente. Num grande colisor de hadrons como este, tá? É na força bruta. E se verifica o que sai de lá. E aí a gente espera que o que sai de lá é o que estava lá dentro. Mas eu, pessoalmente, dou um bom espaço para que haja mudanças, transformações no processo de ruptura. Essa explosão aí, essa é uma verdadeira explosão, tá? Libera um mundo de partículas. Oppenheimer chamou isso de um zoológico de partículas. Na década de 40, década de 60, já tinham catalogado 600 partículas diferentes saindo de dentro de um próton, por exemplo. Aí chamaram isso aqui de um zoológico. Pô, isso é muita coisa. Mas é isso que se queria? Observe, nós estamos querendo saber como o mundo é formado. Ah, não é mais de átomos. Então, entramos no mundo quântico. Então, é de partículas que estão dentro do átomo. Ok. Mas se tem uma partícula maiorzinha, a gente quebra ela de novo. E quebra de novo. Nós estamos atrás de quê, de verdade? O que a ciência quer? As partículas fundamentais. Vou falar de uma maneira que eu nem vejo escrito por aí, mas que eu acho que vende bem o conceito. Nós estamos à procura dos verdadeiros átomos. As partículas fundamentais, assim que eles usam. Partícula fundamental. Eles não querem confundir com átomo, com toda a razão. Mas o conceito da partícula fundamental é as verdadeiras partículas indivisíveis que formam esse zoológico de partículas que formam o núcleo. Muito bem. A turma arregaçou as mangas, processou essas informações. Ah, mais uma coisa curiosa. Foi isso aqui, esse LHC, o maior colisor de partículas, é do CERN, do Centro Europeu de Estudo. Foi essa turma que desenvolveu a internet. Porque lá pela década de 60, ele já tinha essas informações. Aqui já está falando, ó, década de 60, 40, 60. Eles já estavam gerando uma quantidade de informações enormes e o trabalho é distribuído. O acelerador de partículas ele gera a informação, mas eles queriam que outros centros de pesquisa processassem essas informações. Isso tinha que ser transmitido. Vai transmitir como, naquela época, toda essa quantidade de informações. E foi daí que vieram as pesquisas em cima da internet. Então, no mínimo, se a turma não conseguiu ainda descobrir as partículas fundamentais ou não de um átomo, eles pelo menos inventaram a internet, que já foi uma revolução na nossa civilização. Muito bem. Então, das centenas de partículas, quando eles foram debulhar aquilo para saber o que era de fato fundamental, eles acharam uma quantidade bem menor. E acharam uma categoria de maior relevância,
que era aquela que, de fato, pode dizer que forma a matéria. O principal para constituir a matéria são os hadrons. É aquele material mais pesado, aquele que está mais maciço. Está deixando a energia de lado, focando mais na matéria. Energia, vamos focar mais na matéria. Os hadrons, eles descobriram que são centenas deles, mas eles são feitos por agrupamento de algumas coisinhas menores, que são os quarks. Então, por exemplo, tem os mesons, que são 2 quarks juntos. Os bárions, que são 3 quarks juntos. E aqui, meson, bárion. E aí, mais modernamente, nesses aceleradores, nos experimentos mais recentes, começaram a descobrir que havia outras maneiras dos quarks se agruparem. Tetraquarks, pentaquarks, etc. Aqui tem uma outra figurinha. Mas o mais importante deles são os bárions. Por quê? Porque o próton é constituído de um bárion, 3 quarks. E observe uma coisa importante no nosso entendimento. Não é que o próton são 3 quarks. O próton é um bárion. E um bárion são 3 quarks. Então, nós estamos aqui agora, de novo, um ponto de atenção, porque na próxima ou na seguinte, nós vamos tentar ligar todo esse conhecimento científico com algum conhecimento espiritualista. E lá nós vamos ver algum tipo de subpartículas. Os hadrons são subpartículas feitas a partir da combinação de quarks. Assim como as moléculas são partículas feitas da combinação de átomos. Então, é a peça fundamental do quebra-cabeça dos átomos, são as combinações de quarks. Este aqui é o quark, é o bárion formado por 3 quarks. Porque vamos dar um destaque para ele, por um motivo muito simples. Porque ele é um próton. Um próton convencional é formado, um próton, lembra do nosso prótonzinho, que nós depois trocamos pelo ovo? Vamos voltar para ele agora. Uma carga positiva, e é um núcleo de hidrogênio, então ele é um núcleo de hidrogênio, ele é um próton, mas ele também é um bárion. E aí tem aqui uma separaçãozinha, ele está combinado aqui. Porém, isso aqui não é uma coisa estática. E o que é o quark? Aí a pergunta é óbvia, mas tudo bem, se nós queremos chegar no fundamento do que é constituído, a gente já pode dizer que o átomo do hidrogênio é construído de próton, que por sua vez é construído de bário, que por sua vez é constituído de quark. Qualquer semelhança com o estímulo de ficção científica não é coincidência. A ficção científica se apropriou de vários desses nomes, que nós vamos ver daqui pela frente. Muito bem, então isso aqui é uma representação meio dinâmica de um bário, que é um próton. Só que o próton não tem só 3 quarks. Estão vendo essas bolinhas aqui? É uma simplificação de uma outra coisa, de uma outra partícula, que não é bem matéria. Ela está muito ligada com energia. É o gluon. Vamos explicar isso depois. Por enquanto, nós estamos estudando só o próton, porque se nós entendemos este slide, que é um pouco complexo, o que vier depois fica mais fácil. Esse gluon é do inglês, quer dizer cola. É a cola que une 3 partículas de carga positiva. Olha a bola, mas peraí. 3 partículas positivas, elas não tinham que estar se repelindo, elas não deviam ter uma repulsão devido às cargas elétricas serem do mesmo sinal? Deveriam. Mas tem alguma força aqui que é como uma cola que não deixa eles se repelirem. Então, o próton, aqui, numa simplificação primeira, é constituído de 3 quarks e gluons que mantêm esses quarks juntos. Mas para lá, tem símbolos diferentes? Tem. Esses 3 quarks não são exatamente iguais. 2 deles são up quark. Nós já vimos, nem no assunto, não foi nem na série nessa série agora, é uma série que não foi para a internet, nós já vimos o spin. Quando se estuda o spin, se estuda esse negócio de up e down. Essa série que fala que estuda o spin não está
não está no YouTube. E o down significa o seguinte, que é como se um tivesse virado para um lado, outro tivesse virado para o outro. Um é virado para cima, outro é virado para baixo. É uma simplificação. Um gira para um lado, outro gira para o outro. É uma simplificação só para a diferença. São diferentes. Ah, mas a cor também é diferente. Aí uma cromoterapia diferente aí, que também não vamos entrar no mérito, seria exagero entrar no mérito. Mas isso aqui é o nosso próton, a maneira mais simples de representar a intimidade de um próton. Aí usamos um outro raio-x, quebramos o ovo e encontramos isso. Vamos melhorar um pouquinho isso? Aqui já está dizendo qual é o up, para cima, e qual é o down, para baixo. E ainda está mostrando os gluons. E aqui ainda está mostrando a rotação. Por quê? As propriedades desse próton são derivadas da combinação das propriedades de seus constituintes mais íntimos. Então, quando se combinam as propriedades dos 3 quarks com as propriedades dos gluons, nós vamos chegar na propriedade desse próton. Inclusive quanto à espinha, que é a rotação simbolizando um spin. Tá? Isso aqui na década de 80. E ainda é muito simples. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, graças a Deus. Vamos continuar. Vocês lembram, alguém já deve ter visto, uma tabela periódica. O que é a tabela periódica? É uma maneira de organizar os átomos, do mais leve do hidrogênio até o mais pesadão. E na tabela periódica tem justamente o símbolozinho. O hidrogênio seria um H, aí diz qual é o número de prótons, qual é a massa dele, qual é a carga. Então, dá várias propriedades do átomo. Para essa nova família de partículas que estão alinhadas, não vamos chamar de tabela periódica, vamos chamar de modelo padrão, é a física da partícula, também criar o equivalente à tabela periódica, onde aqui, por exemplo, está anotado qual é a massa. Então, esse quark up tem esta massa aqui. E esta carga ele é positiva em 2/3. Ora, se eu tenho 2 ups, 2/3 mais 2/3 tem 4/3 positivo. Só que aqui existe um down. E o down ele é negativo. Ele é menos 1/3. Quando se soma 4/3 com menos 1/3, dá quanto? Dá 3/3, que é 1. Olha bolas, que beleza. Coerente. A carga do próton é mais 1. A carga do próton é mais 1, porque é a combinação de mais 2/3 com mais 2/3 e com menos 1/3. Dá 1. E as outras propriedades vão sair da mesma maneira. A massa e tudo mais. Vamos combinar as massas. Observe que as massas são diferentes. Tá? Aqui o ano em que eles foram descobertos, se é estável, se não é estável, as propriedades colorimétricas dele, cada cor aqui é uma propriedade, só que se usa cor, vermelho, azul, etc. Bom, mas existe, então, isso tudo está tabelado. E aí é o grande elogio que se faz, a grande apologia a essa física das partículas, esse modelo chamado modelo padrão. Ele funciona muito bem. O que se calcula por ele bate com o que se mede. Tanto assim que várias das partículas hoje conhecidas como fundamentais, não mais aquele zoológico de partículas, mas as fundamentais, foram previstas pelo modelo padrão. Foram previstas matematicamente. Deve existir uma partícula que tem que ter essas propriedades aqui. E dá-se até nome para elas por antecipação. Em algum momento, a parte experimental evolui e se prova. A última a ser provada foi o bóson de Higgs. O bóson de Higgs foi provado, acho que em 2013, mas nem assim com algumas ressalvas, mas era uma partícula que já havia algum tempo que tinha sido prevista, porém não comprovada experimentalmente. Então, esse é um modelo que funciona muito bem matematicamente, mas tem restrições. Entre outras coisas, que ele exige muito trabalho de levantamento experimental. Tem muitas propriedades que não podem ser calculadas. As que podem ser calculadas são calculadas com precisão. Outras precisam ser medidas. Então, estamos avançando aqui no nosso simples e inocente prótonzinho e vendo o que está dentro dele. Mas aí a turma continuou pesquisando isso aqui e descobriu que isso aqui é ilusão, que a coisa é muito, muito mais complexa que isso. Não é estático dessa maneira. Isso aqui é meio caótico. A estrutura interna de um próton é um oceano
de quarks e gluons em movimento. Movimento meio caótico ali. E mais do que isso, os gluons, as bolinhas amarelas, elas, de repente, elas se dividem e geram quarks. Como assim? Do nada, tem um gluon, o gluon se divide em dois. Para um lado foi um quark e para o outro lado foi um antiquark. Olha, antiquark aí já está dando a dica, que é o simétrico oposto do quark. Ah, se ele é positivo, outro é negativo. E aí, isso também desaparece de novo. Isso são frações de segundo. Forma e se destrói novamente. E é uma grande confusão. Aqui não é bolinha, aqui é uma mola, mostrando que ele está ligando os gluons, são as molinhas agora, em grande movimento, em transformações, e os quarks aqui dentro são criados e destruídos instantaneamente, quase, mas, na média, tudo se comporta como se fosse dessa maneira. Então, a intimidade agora da construção de um próton cresceu muito em complexidade e não é mais estática dessa maneira e muito menos dessa maneira. Mas ainda estão aqui presentes aqueles conceitos das partículas, meio que a gente pode chamar, a grosso modo, de matéria, que são os quarks, e de uma que está relacionada com energia, que são os gluons. Bom, isso para um próton. Imagine os outros elementos com 92 prótons, com 90 nêutrons. O nêutron, eu não coloquei aqui para não complicar demais, o nêutron, ele é constituído de 2 down quark e um up quark. Ué, o que acontece? Mas se esse aqui é carregado, esse aqui é carregado, o nêutron ia ser carregado? Não, porque 2 down quark é menos 2/3. Com um up quark, menos 2/3 com mais 2/3 dá 0. O nêutron não tem carga. Ele é constituído de 2 down quark e um up quark. E a confusão aqui vai ser equivalente. Ok? Visto isso, imagine agora todo o resto do universo. Mas ainda dá para colocar uma ordem na casa. E essa figura aí é o modelo padrão. São as partículas que são consideradas hoje elementares, mas tem uma ressalva para isso que eu vou deixar para o finalzinho da brincadeira. Separando de um lado matéria, do outro lado antimatéria, mas isso existe? Isso não é coisa de ficção científica? Me aguardem 2 minutos. Aqui, a parte mais pesada, os quarks, mas tem alguma coisa que também é matéria, porém é muito mais leve. Por exemplo, o elétron. Então, a parte mais pesada, essa parte aqui, tudo é hadron, tudo é férmion, e aí os nomes vão se confundindo, porque diz a mesma coisa. Toda parte que equivale à matéria de partículas subatômicas são férmions. São férmions porque eles obedecem uma propriedade quântica. Eu não vou nem falar agora, porque nós não falamos sobre ela ainda. Todos têm um spin de fracionário de 1/2. Todos os quarks. E os leptons são leves. Muito bem. E aqui no meio, estão vendo aqui o gluon. Aqui no meio é aquela parte de partícula que está ligada com energia. Ela, por exemplo, o gluon é a cola que une 2 quarks. Então, matéria de um lado, matéria mais pesada, matéria mais leve. Antimatéria do outro lado, antimatéria mais pesada, antimatéria mais leve. A parte das partículas que não são ligadas à matéria, e sim ligadas à energia. Aqui dá um total de 61, porque aqui são gerações. A primeira geração, ela é mais leve e ela é estável. Por isso é que os prótons que se encontram por aí são feitos de U e de D, up quark e down quark. Mas, quando sai de um ciclotron, que eles absorvem a energia do choque, aquela colisão com alta quantidade de energia, e essa é a essência, quanto mais energia, mais se garante a fragmentação, e a tendência é procurar construir colisores com cada vez mais energia, por isso o plano é triplicar o maior que existe no mundo, que já tem 27 quilômetros, imagine triplicar isso.
para conseguir aplicar mais energia, para ver se quebra mais coisas e aparecem coisas menores. Muito bem. Quando sai de lá, estão altamente energizados, então saem coisas mais pesadas, que depois decaem para mais leves. Então, isso aqui tende a ser instáveis. Eles são mais pesados, mas tendem a ser instáveis. Da mesma forma que esse é o elétron mais leve que existe. Todo mundo conhece o elétron. E aqui é o neutrino, aquela partícula maluca que se pensava que não possuía nem carga, nem massa. Mas ela tem, depois se descobriu que tem uma massa ínfima, muito menor que a massa elétrica, já é muito pequeno, mas tem massa. E aqui as gerações deles, mais pesadonas. Visto de maneira geral isso, agora, o jeitão do que seria a tabela periódica da física das partículas, onde cada um deles agora tem suas propriedades. Ah, será que eu me enganei? Vamos ver se é isso mesmo. Ó, eu disse daqui para cá é mais pesado. A massa aqui, 0,023, dá um pulo para 1,2, dá um pulo para 173. Então, um quark top é muito mais pesado, tem muito mais massa que um quark. O C mesmo, qual é o C mesmo? O C é o Charme. Olha os nomes, né? Top Charme. Que tem mais energia do que o outro, mas todos são quarks com mais 2/3 de carga. Todos são quarks up, com mais 2/3 de carga. Aqui todos são quarks down, com menos 1/3 de carga. E por aí vai. Por aqui a gente pode pesquisar a variação de um para outro. Mas não quero perder tempo nisso agora, não. Vamos focar primeiro nessa questãozinha aqui. Vamos dar uma aliviada assim, uma respirada. Essa história que ficou para trás. Matéria e antimatéria. Isso existe? Sim, existe. Pô, mas o que é? Mas não pode. Porque se existir matéria com antimatéria, não vai explodir, uma não aniquila com a outra? Aniquila com a outra. Vamos pegar o exemplo do hidrogênio. Esse é o hidrogênio que nós conhecemos. Um próton positivo no núcleo e um elétron negativo na envoltória. Esse é o hidrogênio que nós conhecemos. Matéria. Mas existe, sim, o antihidrogênio. O antihidrogênio é um reflexo, é o oposto do hidrogênio. O núcleo, o próton, é negativo. Meu Deus, é o antipróton. E o elétron é positivo, é o pósitron. Isso é antimatéria, é o antihidrogênio. E assim ele pode também, a gente pode constituir outros elementos de antimatéria. Aí não pode estocar, não, aí não pode estocar. E quando se toca, aí se destrói. É uma coisinha estranha, né? Mas tem um toque aqui de divino. Imagine aqui, Deus está aqui no meio. Deus pega o nada, o vazio, aplica a sua energia divina e divide o vazio em dois. De um lado a matéria, do outro lado a antimatéria. Aí Deus vira as costas, o homem junta de brincadeira junto com o outro, eles se destroem e libera o quê? Aquela energia que Deus usou para criar matéria e antimatéria. Isso aconteceu no Big Bang. Quando Deus criou o mundo, na teoria do Big Bang, aconteceu coisas assim. Aí se diz que se criou matéria e antimatéria, mas o que estava em contato um com o outro se destruiu, mas que havia, isso é uma explicação marota, mas que havia um desbalanceamento, um pouquinho mais de matéria do que de antimatéria. Então, no nosso universo, a matéria meio que desapareceu e só sobrou. A antimatéria desapareceu e só sobrou matéria. Isso é o que dá para fazer com a teoria atual, mas a maioria da turma não gosta dessa explicação. Ah, entenderam? No Big Bang se formou os dois se juntaram, se aniquilaram, mas estava desbalanceado, tinha mais matéria do que antimatéria, então o nosso universo é feito de matéria. Se fosse o contrário, nós viveríamos num universo de antimatéria. E o nosso próton seria negativo, o antipróton. Ah, isso é brincadeira. Isso não existe. Bom, antes de provar que existe, aqui é a visão do próton com os quarks. É claro que aqui dentro vão ter o quê? Os antiquarks. Antiquarks, sim. Tinha sido mostrado aqui, olha os antiquarks aqui. Agora não é mais 2 up e 1 down. Agora é 2 anti-ups e 1 anti-down.
Aqui eles. Carga negativa, carga positiva. Na prática, a matéria e a antimatéria funcionam com simetria. É como se fosse o mundo da Alice no País dos Espelhos. Tá? A antimatéria está do outro lado do espelho. Se ela atravessar para o nosso lado, tudo se aniquila. Se nós formos para lá, tudo se aniquila. Lembra até um filme de Jornada nas Estrelas, em que um personagem atravessou o espelho, com o risco de destruir os universos. Bom, ainda é brincadeira de ficção científica. Não, não é. A antimatéria existe. E vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar no PET scan, tomografia por emissão de pósitrons. Nós já vimos esse nome mais atrás. O que é o pósitron? É o elétron positivo. É antimatéria. Tem ele aqui, ó. É um equipamento que gera antimatéria, gera pósitrons, pelo decaimento de um isótopo do carbono. O carbono ele perde um pósitron, ele libera um pósitron, vira boro, carbono vira boro, esse pósitron se une com os elétrons do meio, tá? Se aniquilam, e ao se aniquilarem, a energia liberada na aniquilação de um próton e de um elétron libera fótons, luz. Esses fótons são medidos pelo equipamento. Então, isso aí existe nos bons laboratórios de medicina instrumental. Voltamos aqui. Agora nós entendemos melhor, inclusive, as partículas e a antimatéria. As partículas de bóson, assim, eu tinha falado que aqui são os quarks, os leptons, os bósons, matéria e antimatéria. Então, está aqui a antimatéria da mesma forma, a massa, a carga delas, etc. Só que se aqui era mais 2/3, aqui é menos 2/3. Se aqui era mais 1/3, aqui é menos 1/3. Ok? Não é para perder muito tempo nisso, é mostrar que está tudo catalogado e isso é calculado e os cálculos são de alta precisão. A turma mede, não, a turma calcula, depois vai para a laboratório, mede e bate com uma precisão surpreendente. Antes de continuar, e o tempo está acabando, o próximo, já falamos sobre isso, já falamos sobre isso. Vamos ter que falar sobre os bósons. É um pouquinho mais complicado falar sobre bósons. Até agora nós estamos dizendo que eles estão ligados a energias, a forças. E se nós olharmos aqui, ó, o glue, aquele que mantém os quarks, as cargas positivas juntas dentro de um próton, ele está ligado com uma coisa chamada de força forte. Os fótons, que são partículas de luz, isso aqui é luz, isso aqui foi a grande contribuição de Einstein para a física quântica, está ligado a forças eletromagnéticas. A radioatividade, aquele decaimento lá que nós mostramos dentro do PET scan, está ligado a uma força chamada de força fraca. Nem todo mundo já ouviu falar em gravidade. Esse aqui deixa de lado. Então, hoje a ciência entende o seguinte: hoje a ciência conseguiu resumir tudo quanto é tipo de força que existe no universo, conhecida, pelo menos, em 4 tipos. A força gravitacional, né, que é a força que faz com que matéria atraia matéria. É aquela da maçã caindo na cabeça do Newton. Isso aí a gente aprende no 2º grau, sem problemas. A força nuclear, tem um símbolozinho aqui, nuclear, a luzinha verde para dar a dica, né? É a força que faz com que alguns átomos de material radioativo se decomponham, liberando radioatividade. Okay? Foi a força que fez aquele carbono, aquele isótopo do carbono 11, e quando ele se decompõe, ele muda, ele deixa de ser o mesmo elemento. Ele era carbono e virou boro. Então, isso aqui é a força do urânio, bomba atômica. A explosão de uma bomba atômica vem da liberação dessa energia. E quem promove essa liberação é a chamada força nuclear fraca. Ela é fraca porque ela, em princípio, se ela fosse muito forte, não existiriam átomos. Porque as partículas de mesma carga não poderiam ficar juntas. Ela é fraca em relação a uma outra força que junta as partículas. Então, tem uma força fraca que tende a afastá-las. E tem uma força mais forte que ela
que tende a fazer o efeito da cola. Então, a força nuclear forte mantém partículas, mesmo que tenham a mesma carga, juntas. E a força nuclear fraca quer separar essas partículas. Dependendo do balanço, se essa aqui ganha, esse núcleo se destrói. Normalmente, o que ele faz é liberar alguma coisinha, até que ficar estável. Se ela não é forte o suficiente, esse núcleo é estável e permanece aqui. Por exemplo, um átomo de carbono 12 comum é estável, essa força aqui não tem expressão, essa força aqui sobrepõe-se e o átomo é estável. A força eletromagnética é aquela força de uma carga positiva treinando uma carga negativa. Essa também todo mundo conhece, a força de um ímã. Um polo atraindo outro polo, o sul atraindo o norte, a Terra, o planeta Terra, tem os polo sul, polo norte. Essa é uma força muito conhecida, é uma força importantíssima para o universo. Sem essa aqui, os astros não estariam esparramados pelo planeta. Esta daqui nos permite, inclusive, enxergar os planetas. O que ela não enxerga, nós não sabemos se existe ou não, nós vamos falar um pouco sobre isso um pouquinho mais tarde. E essas aqui são forças que só atuam a curtíssima distância. Vamos ver um pouco dessas características. Então, vamos separar agora as partículas, que são elas que fazem com que essas forças funcionem. São elas que levam a força de um lado para o outro, para, por exemplo, que dois elétrons haja uma repulsão ou um elétron se atrai a um próton. São essas partículas que têm que fazer esse trabalho. E aqui estão elas. Vamos deixar só elas. E aqui eu separei as características delas. Então, se começarmos pelo fóton, o fóton é uma força, o fóton faz a mediação da força eletromagnética. Então, a troca de fótons entre duas partículas negativas faz com que essas partículas sofram uma repulsão. Imagine essa partícula apedrejando essa com o seu fóton e essa aqui apedrejando a outra com o seu fóton. As pedradas fazem com que elas se afastem. Se fossem positivas, idem. Agora, pode ter um efeito de um jogar um laço, outro jogar um laço e ter uma atração. Esse efeito de apedrejar ou de laçar, ela é a maneira como o fóton atua para que a força eletromagnética faça o seu trabalho de atração e de repulsão. Não é muito simples de entender, não, mas, por enquanto, dá. Sabe como é que eu fiz isso? Eu li isso tantas vezes que eu me acostumei com o conceito. Mas a primeira vez que eu li, eu achei isso estranhíssimo. Até que eu fui me acostumando. Agora vamos para o gluon. O gluon, a força que ele transmite de um lado para o outro, é aquela força fortíssima que consegue segurar duas cargas positivas dentro de um próton ou dentro de um nêutron. É ela que estabiliza o núcleo, impede que isso exploda. Ela é muito forte, mas ela só consegue atuar dentro do próton. O raio de ação dela é da ordem de 10 a menos 15 metros, ou 10 a menos 18 metros. Ela só atua se estiver muito coladinho um com o outro. Se a gente conseguir afastar, aí pode ser que a força fraca consiga preponderar, ou a força eletromagnética, e aí esse átomo se quebre, se destrua, se exploda. Ok? Então, é o gluon que faz isso. A força fraca é equivalente ao gluon, ela é mediada por. Aí tem duas partículas que fazem o mesmo trabalho. O gluon, o bóson Z e o bóson W. O bóson Z e o bóson W, eles fazem esse trabalho da força fraca. E quando eles conseguem dizer eu estou aqui, há uma reação radioativa, há um decaimento, um elemento se transforma em outro. Por exemplo, o nêutron, se a força fraca preponderar sobre a força forte, ele perde um próton. Ele perde elétron e vira um próton. Esse nêutron vira um próton. Um próton pode perder um pósitron e virar um nêutron. Ou seja, eles perdem partículas mais leves, eles perdem as partículas leves e mudam sua característica. Força fraca. Separadinho dos outros, tem a partícula mais moderna que existe, o bóson de Higgs. O modelo padrão falhava com relação à gravidade, porque o modelo falando não conseguia lidar muito bem com a massa. Não é nem a gravidade, é a massa. Nada tinha massa
antes de se, não vou dizer descobrir, não, antes de se teorizar a existência de uma partícula que conferisse massa aos férmions, aquelas partículas de matéria. Aquilo que diz que era matéria, é matéria por causa do bóson de Higgs, porque ele dá essa propriedade de massa. Ah, gente, explicar isso é difícil. Imagine um nadador tentando atravessar uma piscina. Quanto maior for esse nadador, mais força ele tem que fazer para vencer a resistência da água. É como se existisse um campo no universo chamado campo de Higgs, que dificulta o deslocamento desses férmions, daquelas partículas que eu disse que são as partículas que fazem a matéria do universo, quarks e leptons. Quanto mais resistência esse campo de Higgs oferece ao deslocamento dos quarks e bósons, mais massa esses quarks e bósons têm. Bom, as partículas têm massa porque o bóson de Higgs dá massa para elas. É por isso. E de fora mesmo, sobrou a quarta força, a força gravitacional. Poxa, aquela mais simples, por que ela ficou de fora? Porque o modelo padrão não consegue contemplar a massa. Por isso, nós não temos ainda a teoria do todo. Essas três forças primeiras aqui, elas já foram unificadas. A força elétrofraca, mas essa aqui não. Não dá para ter uma equação que contemple as quatro juntas. Porque esta aqui vem da teoria da relatividade. Essa aqui vem da física quântica, essas três aqui. E elas não são, elas foram desenvolvidas usando teorias muito diferentes, elas não são compatíveis entre si. O mundo está medindo, e as últimas notícias que eu vi, eu acho que já conseguiram, porque estão instalando por aí, medidores de ondas de gravidade. Então, eu tenho a impressão, não deu tempo de eu pesquisar isso, mas pelo que eu tenho visto por aí, já tem notícia de experimentos que mediram ondas de gravidade. E aí a pessoa teoriza, assim como teorizaram que deveria existir uma partícula de Higgs, teorizam que existe uma partícula que faz a mediação da força gravitacional, que é quem faz com que a Terra atrai a Lua atrai a Terra, a maçã atrai a Lua, a maçã atrai a Terra, atrai a maçã. Essa brincadeira de peso que fosse a gravidade seria conferida por uma partícula chamada de graviton. Eu nem coloquei o nome, mas ela não foi descoberta, não foi comprovada. Assim como o bóson de Higgs só foi descoberto há pouco tempo e ainda requer mais comprovação em cima dele. Teoria científica pede mais comprovações. Essa aqui ainda não, mas estamos avançando em cima das ondas gravitacionais. Mas isso dá uma ideia do conjunto da resposta, o conjunto que responde essa pergunta. Cadê ela? Meu Deus, essa pergunta aqui. Do que o mundo quântico é construído? Disso tudo aqui. De matéria, de antimatéria, de partículas que podem nem ter massa, mas que fazem com que as forças se transfiram de um lado para o outro. Tá? E com isso aqui, com essas peças, com esse Lego, se constroem os átomos. E com os átomos se constrói o mundo visível. Então, esse Lego, as partículas do modelo fundamental, do modelo padrão, as partículas fundamentais do modelo padrão, são as peças do Lego que constituem o mundo quântico. Por isso é que, por exemplo, naquele filme vamos voltar aqui para a Marvel, né? Do Homem-Formiga 3, eu gosto disso, vamos ver, olhar ele ainda. Quando se entra nesse mundo quântico, tudo lá é diferente. Porque lá não é feito de átomos. Lá é feito de quarks, de leptons, de bósons e por aí vai. Aquilo, quando se junta, é que forma átomos. Numa outra escala, na escala do mundo clássico. Essa é a grande diferença. De fato. Agora nós não estamos falando mais em feitos assustadores e esquisitos. Não estamos falando em esquisitismo, nós estamos falando em Lego, nas peças fundamentais, nas partículas que constituem o mundo quântico. Irmão, por que nós estamos falando isso? Porque lembra o que está nos motivando? Será que se a gente conseguir descer mais fundo, em algum momento não aparece aqui um átomo etérico? Uma partícula etérica? Sei lá, vamos dar um outro nome qualquer. E já tem gente que deu esse nome. Mais à frente, talvez não no próximo, depende se a gente vai entrar ou não em teoria das cordas, nós vamos buscar uma teoria espiritualista, nem
do espiritismo, da teosofia, que montou o seu próprio Lego antes disso existir. Antes de haver modelo padrão, quando ainda está se montando a tabela periódica, alguns teosofistas, usando uma técnica que não é a técnica do acelerador de partículas, que não é a técnica da marreta, de uma outra maneira, e talvez até, por ser mais suave, possa nos mostrar melhor o que está dentro do ovo, e não aquele líquido amarelo com um líquido claro. Talvez mostre lá a gema do ovo de fato como ela é. Não temos certeza ainda, mas vamos voltar agora onde nós paramos. Tá? Paramos aqui. Eu ia mostrar isso, mas não vai dar tempo. Tá? Só para fechar, eu ia fazer um novo visita ao mundo quântico. A gente pode fazer na próxima como recapitulação, porque quando nós fizemos essa visita aqui no último estudo, mas vocês podem olhar, está no YouTube. Nós chegamos na fronteira do atômico e começamos a ver essas partículas, só que a gente não sabia o que era aquilo ainda. Eu só tinha dado o nome. Nós estamos a ver quarks, mesons, leptons, fótons, e chegamos até naquele passeio que o Homem-Formiga, Newton, vestindo o uniforme do Homem-Formiga, nos levou, chegamos até a teoria das cordas. Só que a teoria das cordas não é mais ciência no ponto de vista de comprovado. É uma hipótese. Está mais que uma hipótese. E meia embaixo. Tá? Para terminar, nos últimos 2 minutos, este modelo padrão, ele funciona muito bem na matemática, ele fez grandes previsões, ele antecipou não uma nem duas, não foi só o bóson de Higgs, ele antecipou várias partículas que ainda não eram conhecidas experimentalmente, com grande grau de precisão. Mas ele falha. E aqui, nas palavras deste astrofísico, em algum momento ele vai quebrar. Em algum momento nós vamos descobrir que ele está errado. Porque, ele não leva em conta a gravidade. Ele não leva em conta a matéria escura, ele não leva a energia escura, ele não explica por que sobrou matéria e não antimatéria, porque não sobrou nada. Se era igual, se era simétrico, por que um não destruía a outra? Por que sobrou matéria e não tem antimatéria no nosso universo? Ele não leva essas coisas em conta. E mais ainda, ele tem uma limitação da energia máxima que se consegue dar na martelada. Aquela marretada, por mais que energia que se reúne com 27 quilômetros, quase na velocidade da luz, ainda não é o máximo. E tem uma limitação que não dá mais tempo de mostrar, fica para a próxima. Tá? Só para fechar, mas então o que é o universo, afinal? Para a ciência, hoje, o universo é feito de 31% de matéria e 69% de energia escura. Energia escura? O que é escuro? Escuro é o que eu não sei o que é. Mas como é que você sabe que existe? Porque o universo está se expandindo. E pela física, para alguma coisa estar se acelerando, tem que ter uma força aplicada sobre ela. Elementar, segundo a lei de Newton, F igual a ma. Então, se o universo está acelerando, tem que ter uma energia. 69% do universo é essa energia. 31% é matéria. Ah, mas 30% já é bastante coisa. Não. Porque desses 31%, só 20% e 31% é a matéria que nós conhecemos. Que forma as estrelas, que forma as galáxias, que forma o gás. Tem 80% desses 31%, ou seja, só 6% é o que nós conhecemos. Tem 25% que não se sabe o que é chamado de matéria escura, mas que talvez, quando se conseguir aumentar a força da marretada, aquelas partículas que hoje são fundamentais, pode ser que elas se quebrem mais e mostrem surpresas. E talvez a matéria escura comece a aparecer, ou não. Isso é uma teoria para explicar por que a luz se curva no universo. A luz sofre efeito gravitacional. Um raio de luz, ele curva. A gente não vê isso aqui na nossa lanterna. Mas uma luz que vem de uma estrela a milhares de anos-luz, ela se curva quando passa, por exemplo, por um buraco negro. Para se curvar, é porque tem que ter matéria ali. Mas eu não vejo nada. Não vê nada porque ela não é ela não interage com as forças eletromagnéticas. Então, essa matéria aqui, ela é diferente. Ela não interage com as forças eletromagnéticas. A luz atravessa ela. Ela se curva porque tem gravidade, mas atravessa. E não se sabe o que é isso. Pode ser que a gente aqui poder desenvolver uma teoria espiritualista. Aqui está o plano astral. Ou não. Vamos descobrir isso com o tempo.
Mas a gente tenta avançar mais um pouco e fica para o próximo encontro de visão dos mundos, com a parte 2 de mundos quântico e etérico. Final da primeira parte, graças a Deus.